Olá! Quem tem acompanhado aqui as discussões das colunas sobre o Capital no século XXI, do Piketty, sabe que na semana passada eu tratei do tema mais amplo da desigualdade conforme definida no livro do Piketty, né? Então, esse aspecto que a desigualdade tem, ela pode ser desigualdade que vem da renda do trabalho ou ela pode ser desigualdade que vem da renda da riqueza. Surgiu, portanto, em cima dessa discussão da semana passada, um comentário muito interessante de uma pessoa que vem acompanhando a coluna e que basicamente disse o seguinte: bom, tudo bem, de um lado a gente tem essa discussão sobre desigualdade, desigualdade de salário, desigualdade de riqueza, mas toda essa discussão está muito centrada naquelas pessoas que têm algum tipo de participação nos mercados, seja no mercado de trabalho, por meio dos salários, seja no mercado de ativos, por meio da detenção de riqueza, de alguma forma de riqueza, de terras, de títulos, de ações em bolsa, enfim, todas as formas que uma pessoa pode escolher para deter riqueza. E aí essa pessoa colocou a seguinte questão: bom, até aí tudo bem, mas e aquelas pessoas que estão excluídas desses mercados? E aquelas pessoas que não têm nem riqueza, nem salário? Ou pelo menos aquelas pessoas que têm, se tem salário, tem um salário que não é o suficiente para elas terem um nível de vida adequado. Como é que a gente trata essa questão de pessoas excluídas, né? Em essência, o que a gente está falando aqui é qual é a discussão para a pobreza? A discussão para a pobreza é semelhante à discussão de desigualdade ou ela é uma coisa diferente? Ela deve ser vista de outro modo, ela deve ser tratada de outra forma. Esse comentário é muito interessante porque, como a gente discutiu muito Brasil na semana passada, essa é uma discussão que toca diretamente o Brasil. O Brasil, afinal de contas, é um país onde ainda existe muita pobreza, assim como outros países do mundo, e nesse aspecto é um país que foge um pouco à análise contida no livro do Piketty, não só porque o Piketty não teve condições de analisar o Brasil por falta de dados, mas também porque o livro do Piketty se concentra muito na análise dos países mais desenvolvidos e, sobretudo, aqueles países para os quais ele conseguiu construir essa série de dados bastante extensa, remontando aí a 300 anos, para fazer essa análise da desigualdade. Então, a questão da pobreza, ela é tratada no livro do Piketty, ela é mencionada, mas ela é tratada de forma mais tangencial, porque ele não chegou, nesse livro ao menos, nessa obra, a tratar desse tema mais a fundo, porque ele estava olhando para outras questões. Então, o tema da pobreza é, evidentemente, um tema que toca a nós, muito diretamente, toca a nós brasileiros. E aí a gente, quando pensa na desigualdade de forma mais ampla, levando em consideração essas pessoas que estão, de algum modo, excluídas do mercado de trabalho, ou que não têm um salário digno para manter um determinado nível de vida, a gente tem que pensar o que fazer, né? O que você faz nessa situação em que a desigualdade também aparece, dado que você tem uma parcela de pessoas muito pobres ou até miseráveis grandes dentro do seu país? Quais são as políticas que o governo deve fazer? É diferente de quando você está tratando só de desigualdades à la Piketty, quer dizer, desigualdades que vêm do mercado de trabalho diretamente ou da detenção de riqueza, ou é mais ou menos o mesmo problema? Essa é uma discussão riquíssima. Não existe um consenso propriamente a respeito de como você deve lidar com essas diferentes formas de desigualdade. No livro O Capital no século XXI, como o Piketty está olhando mais para essas desigualdades relacionadas a pessoas que estão incluídas, inseridas no mercado de trabalho de alguma forma, o que ele propõe são medidas que o governo possa fazer por meio de imposição de impostos e por meio de delineação da estrutura tributária de um país. Então, por exemplo, o Piketty cita bastante o imposto de renda como uma forma de você redistribuir riqueza. Então, se você fizer um imposto de renda mais progressivo, ou seja, um imposto de renda que taxe mais aquelas pessoas que têm mais renda e mais riqueza, e aí se você utilizar bem esses recursos para redistribuir para aqueles que não têm, essa é uma maneira, esse é um instrumento de política econômica de que o governo dispõe para lidar com esse tipo de desigualdade, com esse aspecto da desigualdade. Porém, no caso da pobreza,
isso pode não ser tão eficaz, né? Isso pode funcionar até um determinado ponto, mas pode não ser tão eficaz. Porque quando a gente está tratando da questão da pobreza, dado que a questão da pobreza é inerentemente um problema de exclusão social, a primeira coisa que se deve pensar é o que se deve fazer, ou o que um governo pode fazer para incluir essas pessoas, ou pelo menos para dar igualdade de oportunidades a essas pessoas, para que elas possam, em algum momento de suas vidas, se inserir por elas próprias no mercado de trabalho e dessa forma passar a participar mais ativamente da economia, inclusive garantindo para si uma melhoria substancial na qualidade de vida. Então essa discussão da igualdade de oportunidades é uma discussão que está presente na questão mais ampla do tema desigualdade, mas existe toda uma literatura específica a ela. O que você faz para garantir igualdade de oportunidades de pessoas? E aí surge um tema que está sempre presente nessa discussão de igualdade de oportunidade, que é a educação. E o que você faz para garantir que todas as pessoas tenham o mesmo nível, ou pelo menos tenham acesso ao mesmo nível, a uma mesma qualidade da educação. Evidentemente que ao longo do tempo as desigualdades naturais vão surgir. Diferentes pessoas têm diferentes aptidões, mas ao menos se você for capaz, você como governo, for capaz de dar às pessoas essa igualdade de oportunidades, você já deu algum avanço ou deu um belo passo para tentar diminuir um pouco essa distância entre as pessoas excluídas, as pessoas muito pobres e o restante da sociedade no seu país. No Brasil, essa é uma discussão extremamente presente, é uma das coisas que a gente talvez mais precise fazer para dar continuidade a esse processo aí de inclusão social que a gente viu acontecendo no país nos últimos anos. E é interessante que no evento em que o Piketty participou no Brasil, na USP, ele tratou especificamente, quando falou de Brasil, ele tratou especificamente do tema da educação como uma das maneiras mais eficazes de você dar essa igualdade de oportunidades e de você reduzir pobreza por essa via. Portanto, esse é um assunto ao qual eu vou retornar em futuras colunas para que a gente continue esse papo sobre capital no século XXI, desigualdade, pobreza e economia brasileira. Até lá, muito obrigada mais uma vez por escutar.